Ei, boa tarde a todos. Seu Molotov. Vai ser não ser, Fernando. Muita luz. Não vou enxergar. A música é uma arte. É a primeira arte de todas as artes. Antes do homem rabiscar na parede de alguma gruta, antes de ele modelar o barro, muito antes da escrita, da representação, dos movimentos adquirindo sinais, já havia a música. A música, também por ser a primeira, é a mais bonita de todas as artes. Ela inspira o escritor, o escultor, o pintor, o dançarino e o ator. Já imaginaram um filme sem música? Que tédio, diria o cineasta. A música é transcendental, atemporal, imortal. A música sempre foi um dos motores da destruição criadora. E estamos precisando destas destruições na música atualmente. Como vocês podem perceber, eu sou um black bloc. Eu sou um black bloc da música. E eu sou um black bloc da música. Eu vim aqui para falar para vocês que a gente está cansado dessa música que a gente ouve hoje. A gente está cansado de ver isso tudo. E a música, ela tem um potencial que praticamente nenhuma inovação teve. A música carrega consigo a inovação. Por que nós precisamos de uma música que destrua, uma música que reconstrua, uma música que faça com que a gente pense de novo? Afinal de contas, ninguém merece. Ninguém merece isso. Ninguém merece, de forma alguma. Isso, então, ninguém merece também, essa história. Essa daqui, então, que ficou confirmada de vir aqui no Brasil, ninguém merece, muito menos essa. Essa daqui não. E o melhor de tudo, aliás, o pior de tudo, porque isso a gente ainda ouve, sem problema nenhum, enlatadinho vem sem problema. O pior é a gente ainda ter que pensar na nossa querida, amada, idolatrada, filósofa. A gente tem que repensar rapidamente a música. E a música, ela tem tudo a ver com a inovação. Ela inspira para a inovação. Ela muda para a inovação. Ela respira inovação. A música, em todo o desenvolvimento da sociedade, a música teve presente. Vocês já devem ter entrado em algum elevador que tinha espelho dos dois lados do elevador. A música é isso. A música e a sociedade é isso. É um espelho refletindo outro espelho, que está refletindo uma imagem. Ela é causa e ela é consequência. Ela é causa da gente e ela é consequência nossa. Isso aqui é a nossa inovação. É o que a gente consegue fazer de melhor. Lá nos Estados Unidos, eles fazem aqueles outros 3 bem melhores. A gente está precisando inovar. Se a sociedade um dia se desenvolveu, é porque teve música atrás da sociedade. É porque a sociedade se mostrou através de uma música. Quando a gente estava nas cavernas, surgiu o primeiro som. Desse primeiro som até a música atonal, foram mais de 7 séculos, 700 anos passados, 700, para surgir a música atonal. E depois isso foi se desenvolvendo. O culpado disso tudo é isso aqui, que aconteceu há 30 anos atrás. É aqui que a gente devia ter parado. É aqui que a gente devia ter falado, não, eu não estou inovando.
Ou então, o que é pior, podia ser isso também, a própria representação do esquema. Faz 30, 40 anos que nós estamos nessa. Só na mesma tecla. Muda a bunda, mas a mesma coisa, mesmo moto contínuo. Aonde que está a inovação? Se não há inovação na música, não vai haver inovação na sociedade. Não tem condição de acontecer isso. Ela nos reflete, ela nos mostra, e mostra como que a gente deve ser. Não estou falando que o Brasil está atrás, não. Na hora que a gente vê a Lady Gaga, a gente vê que a gente está páreo duro com alguma coisa. A mesma coisa com as demais que eu apresentei aqui. Está muito difícil. Está muito difícil pensar numa música diferente. Está muito difícil pensar numa sociedade diferente. Porque a gente está tirando a música da nossa vida. E como que a gente está tirando? Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é um jeito de tirar a música da nossa vida. A gente coloca a música em algum outro lugar que a gente pensa que vai ficar melhor. A gente coloca a música no lugar que deveria ter a música. Isso também sem o mínimo escrúpulo de falar de onde que está vindo essa música e para onde que ela vai nos levar. Não tem a mínima chance de pensar nessa música, não tem a mínima chance de pensar numa inovação. Depois que a gente pega e vê o que nós estamos fazendo com esta inovação, a gente vê que a nossa sociedade não está dando a mínima, não é para a cultura, mas é para a própria construção da sociedade. Na hora que um colega, um amiguinho do meu filho chega e começa a cantar o tchan, obviamente eu tenho vontade de assassinar esse infeliz, porque o que vai acontecer com essa pobre alma? Aonde que ele vai parar? O que ele vai imaginar? Ele vai pensar que a inovação está aqui, no popô dele, atrás dele, ou então num corpinho saradinho, tranquilinho, não é? E que não tem nada a ver. Essa daqui não, essa é a música tonal. Na hora que ela surgiu, ela demorou 7 séculos e ela veio, ela surgiu, ela apareceu. E ela mudou completamente o esquema de uma sociedade. A igreja passou a intervir muito mais, a sociedade começou a ser mais passiva, começou tudo a girar em torno da música. Quem sabia e quem não sabia. Várias e várias vezes a gente vê família falando assim, eu quero um filho médico, um filho engenheiro, um filho isso, um filho aquilo. Naquela época as pessoas queriam um filho dentro da igreja, porque provavelmente ele ia mexer com alguma coisa relacionada com a música e ia deter um poder social. A música ela tem um poder social, ela exerce isso sobre todos nós. Ela é forte, ela é intensa. A gente ouve música quando a gente está feliz, a gente deixa a música de lado quando a gente está triste. A gente, para comemorar, a gente usa a música, para celebrar, a gente usa a música. A música está presente dentro de todos nós. E nós não sabemos o que fazer com essa música. A gente simplesmente pensa no mercado e acredita que o mercado da música é esse. E que não tem jeito de mudar. E vou mostrar para vocês como ele pode ser mudado. Veio a música tonal, depois de 7 séculos, e depois de mais 7 séculos, começou a surgir a música polifônica, que ela usava uma outra escala, que vai vindo do decafonismo. Começa a pensar em escala de 12 cores, e cada cor uma nota musical. E isso muda a sociedade completamente. É a época dos grandes compositores, é a época onde passar a ouvir música era uma coisa boa. A música começa a interferir na sociedade, começa a mostrar para todos nós que nós podemos nos encontrar, que nós podemos nos relacionar e que estes relacionamentos, estas interfaces, elas vão produzindo mais conhecimento e cada vez mais conhecimento. A música, ela produz essa revolução, só que a gente não consegue ver. Quando surge, quando a música passa a ser empastelada, quando ela começa a ser guardada, aí muda todo o aspecto. As pessoas se reúnem em torno da música, elas criam histórias em torno da música, elas vislumbram possibilidades através da música. É bem verdade que isso foi mudando com o tempo, né? Esse daqui já era um outro aspecto, era a hora que a música era comercial, era a música para você pegar, decorar, sair, encontrar e curtir o momento. Era a hora que a música entrava dentro da nossa vida, dentro da nossa subjetividade, falava o seguinte: olha, você tem uma trilha musical, você pode seguir uma trilha musical, você pode pensar na sua vida com uma música, com uma arte. E isso já se tornou, por assim dizer, uma grande inovação. Nós temos que destruir a música não por esse motivo, mas porque depois desse motivo, ela só aperfeiçoa a sua base.
ela mudou para uma música portátil, que eu posso levar para outros lugares e não preciso mais me relacionar com as outras pessoas. Ela afinou e se compactou cada vez mais, até se tornar nisso que a gente conhece. A música minha playlist. O que eu faço para mim, o que me encanta, o que me inspira, o que me faz repensar os meus conceitos. E a gente ainda acha que a música é simplesmente uma formatação de letras e sons que são desenvolvidas por uma meia dúzia de pessoas altamente bem pagas para nos entreter. E não é nada disso. A música ela tem uma raiz, ela tem uma razão por trás dela. E a gente precisa ver qual é essa razão. E precisa associar essa razão à nossa razão de vida, ao nosso propósito de vida. A gente veio aqui para quê? A gente tem que repensar as coisas de um modo ou de outro para quê? Eu tenho que imaginar um mundo colaborativo, um mundo que compartilha, por quê? Se eu passo o dia inteiro ouvindo somente a minha playlist. A música, ela interfere no seu conhecimento. A música, ela foi criada para abrir os horizontes. E nós estamos utilizando ela de outras maneiras. A música, de uma forma geral, quando ela sai da atonalidade e vai para a polifonia, ela promove toda uma revolução social. E nessa revolução social, várias outras pessoas continuaram a pensar de uma maneira bem diferente. É aonde que havia a disrupção. Ninguém mais pensava em incrementar, pensava em evitar o momento anterior e abraçar uma nova causa. Pensando nessa nova causa, vários grandes pensadores surgiram. Esses são os inovadores daquela época. É o inovador do barroquismo, do nacionalismo, do impressionismo, da sacralidade. São esses os inventores, que são os clássicos, que se tornaram clássicos por quê? Porque eles mudaram a formatação do nosso pensamento, do pensamento daquela sociedade. Eles vislumbraram uma outra alternativa. Eles fizeram o que era impróprio. Eles fizeram aquilo que não era o convencional, e tudo baseado na inspiração que eles tinham. Toda a ideia, todo o conhecimento era direcionado por uma plataforma onde que ali eles criavam. E hoje nós não fazemos isso. A gente só engole a música e assim por diante. Depois dessas pessoas veio uma outra vertente, uma vertente muito mais legal, né? Uma vertente que a gente curte muito mais, que é o rock and roll. Ele veio e trouxe seus ícones junto com ele. Alguns bem icônicos mesmo, que nos fizeram mudar a maneira com que a gente se relacionava. Mudar a maneira de namorar, mudar a maneira de ir à escola, mudar a maneira de aprender, mudar a maneira de ver o mundo. Outros, nem tanto. Outros simplesmente foram seguindo a vibe que um propôs. Mudava uma letra aqui, criava uma coisinha acolá, e eram mais ou menos a mesma coisa. 4, 5 discos maravilhosos, mas quase que sempre a mesma coisa. Vocês conseguem perceber, quando a gente não cria nada, que a música continua sendo a mesma? É bem verdade que vem os outliers. Vem as pessoas para trazer muito mais felicidade para a gente, para pensar de uma outra maneira de curtir o rock and roll. E é bem verdade também que vem outros com outra pegada para a gente repensar cada vez mais. Chuta a mesa, mata uns aos outros, se pica com todas as injeções possíveis, mas faz com que aquela mesmice seja repensada. E a gente não pode negar que depois de Sid and Nancy, o Britpop virou outra coisa completamente diferente no mundo inteiro. É claro que a gente gostaria muito que todo mundo pudesse fazer isso, mas tem alguns que erram também. Não é só a gente que erra, não. Tem muita gente que acha que a música é exagero, que quanto maior o exagero, maior a disrupção. E esquece que, no fundo, tem uma semente, que isso daqui é a casca, que a gente tem que pensar na semente. Repetir o que era feito antes não significa tendência, significa atraso. E pensando em atraso, ou pensando numa possibilidade de atrasar, é que a gente começa a desenvolver a música eletrônica. São vários os questionamentos na atualidade. Música eletrônica é música? Não é mais ou menos uma ou outra pessoa bem vestida, ou pelo menos disfarçada, tentando ou mexendo em 2 players e criando uma música para si só? É essa a época que nós estamos pensando em inovar? É isso que nós estamos querendo? Fazer a nossa viagem pessoal, sem interferência da sociedade, desplugado da sociedade, longe dela, a fim de repensá-la?
O máximo que a gente consegue fazer é ficar ouvindo a música o tempo inteiro sem parar. Isso daí é o nosso futuro. Nós temos que repensar esse futuro. Se a gente não repensar esse futuro, nós estamos fadados a simplesmente lembrarmos do passado recente. E esse passado recente, a gente tem que lembrar que ele não é bom. No tropicalismo, a gente conseguiu alguma disrupção. A gente conseguiu a manutenção da semana de 22. Aquilo que naquela época foi uma grande inovação, se repete lá em 60, na década de 60. E depois disso? Cadê aquela felicidade? Aonde que está a piração? Aonde que está a viagem? Que momento que a gente ousa viajar? Que momento que a gente ousa pensar só na semente e sair dessa indústria fonográfica total? Não tem jeito, a gente está amarrado, e muito mal amarrado. Olha só, isso aí foi 2010. Isso aqui foi 2011. 2012, eu tinha que achar uma foto bastante ilustrativa. E 2013, e agora, para o nosso desespero, o 2014. A vida é rebolation, lepo-lepo, eu quero tchu, eu quero tchá. A gente não quer nada com essa música. A gente quer pensar diferente. E o exercício daqui para frente é esse. Se você gosta de música, pense na música de uma forma diferente. Ela faz parte do seu dia a dia, ela atrai outras pessoas, ela junta pessoas, ela faz com que a gente pense novamente, faz com que a gente repense os nossos conceitos e nos coloca dentro de um determinado local. Nesse local é o local da criatividade, é o local da destruição. Sugiro que você também seja um black bloc da música. Esse é o meu recado aqui para vocês, futuros inovadores. Muito obrigado.